integrantes da comunidade acadêmica, os servidores técnico-administrativos, ficaram com medo, tiveram receio. Os dias finais da semana passada, em que esses atos foram praticados, causou medo à comunidade acadêmica. Não só os docentes que têm a liberdade de cátedra e que, muito bem defendido aqui pela eminente advogada do Sindicato Nacional que os representa, mas também os servidores da área meio. Egressa da Justiça do Trabalho, da conciliação, do diálogo, soube muito bem conduzir esse processo eleitoral, fica aqui o registro dos nossos agradecimentos, mas que fomos tomados por uma avalanche de fatos, de notícias falsas. Esse processo eleitoral vai ficar na história, é um case para que a gente possa estudar o que aconteceu durante esse período e vitimou as universidades. Eleitoral, houveram duas posições ideológicas e políticas muito consolidadas e o ambiente universitário representou essa divergência. Então, nós que somos advogados de sindicatos de professores, vivemos dias tormentosos e medonhos e que precisamos da união, inclusive de todos os setores da universidade, alunos, servidores, inclusive a reitoria também, para conseguir enfrentar esse momento de divergências ideológicas de forma produtiva, de forma criativa, de forma benéfica para a sociedade brasileira. Excelências, que é importantíssima a manutenção dessa medida liminar, porque as práticas, elas não pararam por aí. Elas não pararam no dia 27, anterior às eleições. Ressalto apenas o que vem circulando e sendo causa de muito espanto e surpresa, a criação de aplicativos privados visando denúncias por alunos aos professores, a exemplo da manifestação da deputada de Santa Catarina, Ana Carolina Campagnoli. Esse tipo de prática de intimidação, de assédio, excelência, de assédio aos professores, ao ambiente de liberdade, universidade, de liberdade de cátedra e de ensino, merece ser coibido. E é essencial que essa medida liminar seja mantida para preservar a liberdade de cátedra e o pluralismo dentro das universidades e instituições de ensino brasileira. As práticas descritas na peça inicial da presente arguição contrariam, na minha compreensão, a Constituição do Brasil. Contrariam o Brasil como Estado constitucionalmente formalizado como democrático de direito. Na sessão de 5 de outubro de 1988, presidente, relembro que Ulisses Guimarães afirmou que traidor da Constituição é traidor da pátria. E conhecemos, dizia ele, o caminho maldito a que se conduz quando se trai a Constituição. E a má interpretação ou agressão aos direitos fundamentais que formam o núcleo essencial da própria Constituição é uma forma de trair a Constituição do Brasil e acho o próprio Brasil. Não há direito democrático sem respeito às liberdades. Não há pluralismo na unanimidade, pelo que contrapor-se ao diferente e à livre manifestação de todas as formas de pensar, de aprender, apreender e manifestar uma compreensão do mundo é algemar liberdades, destruir o direito e exterminar a democracia. Essas eleições mostraram o fracasso dessa ideia paternalista. De um lado, a legislação segurando tudo, quando nos WhatsApps, um passando para o outro, qualquer tipo de mensagem. Há que se discutir esse caráter ainda paternalista no tocante à divulgação de ideias, divulgação de propagandas políticas que vem da lei eleitoral. Mas, independentemente disso, jamais o artigo 37 pode ser interpretado extensivamente. Se é uma norma que restringe a própria discussão política, restringe o pluralismo de ideias, restringe a participação política, jamais poderia ser interpretado extensivamente. Quanto mais no âmbito das universidades, onde é íncito o debate, onde é íncito
livre manifestação de pensamento, a liberdade de reunião, e foi citado aqui da tribuna também, que essas decisões atentaram contra a liberdade de reunião. Como que uma decisão judicial pode proibir a ocorrência de uma aula que vai ocorrer ainda? Basta lembrar a grande queima de livros realizada em diversas cidades da Alemanha em 10 de maio de 1933, em perseguição a autores que se opunham ou que não se alinhavam às diretrizes do regime nazista, chamado Bücherverbrennen. Destruiu obras de autores como Freud, Brecht, Karl Marx, Hemingway, Thomas Mann. Segundo o poeta nazista Hans Jost, a medida decorria da necessidade de purificação radical da literatura alemã de elementos estranhos que possam alienar a cultura alemã. Hoje, diante do episódio, costuma-se rememorar a célebre frase de Heinrich Heine, que ainda em 1820 escreveu: onde se queimam livros, no final acaba se queimando também homens. Como destaquei há pouco, as universidades são também um profícuo ambiente de desenvolvimento da reflexão crítica, inclusive política, e de circulação de ideias, sendo um espaço propício ao surgimento de lideranças políticas nascidas dos movimentos estudantis, algo que já foi bem mais presente no Brasil e que merece ser reavivado. Na última segunda-feira, em entrevista ao programa Roda Viva, o professor José Arthur Gianotti, da Universidade de São Paulo, abordava o tema da politização das universidades. Indagado acerca da postura de uma deputada estadual eleita por Santa Catarina, no sentido de incitar alunos a filmar e a denunciar professores doutrinadores, respondeu: existe um perigo sério na universidade que, vamos dizer francamente, ela se politizou demais. Nós temos uma situação política de extrema sensibilidade. E eu acho que esse clima precisa baixar. Não se abaixa esse clima através de censura e através de outras invocações. Nós precisamos ampliar a discussão política nas universidades. Não diminuí-la, mas ampliar e respeitar as diversas posições. É inadmissível que, justamente no ambiente que deveria imperar o livre debate de ideias, se proponha um policiamento político-ideológico da rotina acadêmica. A política encontra na universidade uma atmosfera favorável, que deve ser preservada. E eventuais distorções na atuação política realizada no âmbito das universidades mereceriam ser corrigidas, não pela censura, mas pela ampliação da abertura democrática dessas instituições. É por isso inadmissível a ingerência do poder público nesse reduto, principalmente quando se trata de ordens judiciais deficientemente embasadas ou mesmo atuação policial sem amparo legal e judicial. Acho que essas decisões e esses atos do poder público, na verdade, eles confundiram, eu penso, liberdade de expressão com propaganda eleitoral. E devo acrescentar que, como todos já assentaram, não se pode permitir que, a pretexto do exercício de poder de polícia sobre a propaganda eleitoral, se restrinja a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de crítica e a liberdade acadêmica na universidade. Sobretudo quando essas manifestações visavam essencialmente a reafirmar valores constitucionais que são muito caros a todos nós, de proteção da democracia. Cenas de policiais irrompendo em salas de aula para impedir a realização de palestras ou para a retirada de faixas que refletem a manifestação dos alunos, cenas como a apreensão de discos rígidos, de computadores, a inquirição de docentes e de discentes. Esses são atos inequivocamente autoritários e incompatíveis com o país
que nós conseguimos criar, felizmente, e remetem a um passado que nós não queremos que volte. Como bem salientou a ministra relatora, pensamento único é para ditadores e a verdade absoluta é própria da tirania. Portanto, essa ideia de que a democracia é plural na sua essência, eu penso que é compartilhada por todos nós. Portanto, em nome da religião, em nome da segurança pública, em nome do anticomunismo, da moral da família, dos bons costumes ou outros pretextos, a história brasileira na matéria tem sido assinalada pela intolerância, pela perseguição e pelo cerceamento da liberdade. E, finalizando esse capítulo, entre nós, como em quase todo mundo, a censura oscila entre o arbítrio, o capricho, o preconceito e o ridículo. E concluo, portanto, senhor presidente, que este tipo de conduta não pode ter beneplácito no Estado democrático de direito, sem que isto implique em nada arrostar qualquer garantia ao exercício imprescindível e também fundamental ao Estado democrático de direito da prestação jurisdicional. É que, efetivamente, a Constituição está acima de todos, de eleitores e candidatos, de juízes e jurisdicionados. E é nesta medida, ministra Carmen Lúcia, para cumprimentar Vossa Excelência e também homenageá-la, que aqui me recordo de breves versos que faço referência de memória de Manuel Alegre, que ao seu tempo disse em Portugal que mesmo na noite mais triste, em tempo de escuridão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Não. É como voto, senhor presidente. Pois não. A autonomia didático-científica, na lição desse doutrinador, confere à universidade o direito à liberdade de ensinar e pesquisar, de falar e de comunicar o pensamento, sendo as autonomias administrativa, financeira e patrimonial instrumentos ancilares ao exercício da autonomia didático-científica, que é a dimensão principal da autonomia universitária. A autonomia universitária, em todas as suas dimensões, se não se aparta, por óbvio, a universidade, se não aparta, por óbvio, a universidade da regulação estatal, funciona como escudo contra qualquer tentativa de dirigismo estatal das suas atividades. Ante exposto, senhor presidente, reafirmando a imprescindibilidade da absoluta reverência no marco do Estado democrático de direito, às liberdades fundamentais concernentes à livre manifestação do pensamento, à livre expressão da atividade intelectual, à liberdade acadêmica e ao direito de reunião pacífico, referendo a medida cautelar deferida pela eminente ministra relatora, ministra Carmen Lúcia, cumprimentando Sua Excelência pela profundidade, densidade e beleza do voto proferido, como sempre. Nosso futuro depende do espírito de criação dos homens de pensamento, principalmente dos jovens. E não há criação no mundo do espírito sem liberdade de pensar, de pesquisar, de ensinar. Se há um lugar em que o pensamento deve ser o mais livre possível, este lugar é a universidade, que é o laboratório do pensamento ou do conhecimento. E eu não gostaria que os jovens brasileiros pudessem, algum dia, reproduzir ao pé da letra aquelas palavras melancólicas de Einstein, ou pudessem comparar a nossa universidade com as universidades dos países submetidos à ditadura. O que é que disse o juiz Holmes? Mas, se há algum princípio da Constituição que deva ser imperiosamente observado, mais do que qualquer outro, é o princípio que consagra a liberdade de expressão do pensamento. Não a liberdade do pensamento apenas em favor daqueles que concordam conosco,
mas, sobretudo, isso sim, a liberdade do pensamento que nós próprios odiamos e até mesmo repudiamos ou abominamos. É um fragmento histórico e também retoricamente poderoso, que bem define o verdadeiro sentido da proteção constitucional à liberdade de expressão do pensamento, garantir não apenas o direito daqueles que pensam como nós, mas igualmente proteger o direito dos que sustentam ideias que odiamos, que abominamos, a que nos opomos e que até mesmo repudiamos. Sobre outras medidas destinadas a proteger e a tornar efetivo o amparo às liberdades acadêmicas, inclusive à liberdade de cátedra, expedindo ordem injuncional destinada à deputada federal eleita pelo Estado de Santa Catarina, parênteses, PSL, fecha parênteses, e a outras pessoas que se coloquem em situação assemelhada, tudo nos termos e para os fins indicados em seu voto. Nesse sentido, portanto, é a decisão. Eu indago os eminentes ministros sobre a existência em mesa de medidas que requeiram apreciação urgente por parte da Corte. Não havendo, agradecendo a presença